Esse vídeo vai nos ajudar a entender a integração numérica usando a primeira regra de Simpson. A primeira regra de Simpson utiliza uma aproximação de segunda ordem do polinômio. Isso é, vamos pegar o polinômio y, z, delta y, z menos 0 sobre 2 fatorial de 2, segunda ordem de y, tá? Onde z é z menos z0 sobre h, tá? Delta quadrado. Então, para calcularmos a área, o valor da integral, diz a b de f de x, em vez de usarmos a função, usamos a sua primeira aproximação de primeira ordem. Tá? Como z é x menos x0 sobre h, se eu diferenciar, eu posso dizer que a derivada de x0, derivada de x, é a derivada de z, e o h passa multiplicando. Perfeito. Então, essa integral aqui, em vez de dx, eu posso ter, no lugar do dx, eu tenho h dz. E vou integrar isso em função de z agora. Em outras palavras, em vez de usar a função, eu vou usar uma aproximação a essa função de segunda ordem nessa integração, tá? Então, repare bem, se eu considerar o intervalo que vai de A até B, eu vou ter que dizer, como ele é A, é x menos A sobre H, então, quando x for A, eu vou ter 0. Quando x for B, eu vou ter 2. Então, a minha integral de A até B é a mesma coisa que vai de 0 a 2. Certo? Então, eu tenho uma função, e aí eu passo a ter, integrando essa função, resolvendo essa integral aqui, eu vou ter esses valores aqui. Tá? Esses valores. Como eu sei que delta y é y menos y0 e delta ao quadrado de y é o quadrado disso, vai ficar y2, não é o quadrado disso, é a diferença de segunda ordem. y2 menos 2y1, y0, se eu substituir isso aqui dentro, eu vou ter esse valor aqui, que nós denominamos de primeira regra de Simpson, quando nós temos um intervalo. Tá? Porém, se nós tivermos, ao resolver uma integral, se aplicarmos essa dupla de intervalos em vários intervalos, e aí em cada um deles eu tenho 1/3, tá? 1/3, e essa expressão aqui, terço, dos três valores, y até o 2, do 2 até o 4, assim por diante, eu vou perceber que o valor extremo ele se repete em dois intervalos consecutivos. Então, de tal forma, por isso que aparece esse 2 aqui. Porque esse valor está nesse intervalo e nesse aqui, que gerou isso aqui. Tá? O erro total cometido será a soma de todos os erros cometidos em cada aplicação da primeira regra de Simpson, nas duplas e de subintervalos. E são determinados por essa expressão. Derivada de segunda ordem de um valor interno ao intervalo. B menos B0 são os intervalos. E N é o número de intervalos. Tá? Vamos lá. Vamos pegar a mesma questão que nós resolvemos pela regra dos trapézios e vamos resolver agora pelo Simpson. Só que eu vou usar 8 intervalos. Para que 8 intervalos. Então a minha função vai de 0 a 3. Então a altura aqui, o h, será de 0 a 3 sobre 8. Então cada intervalo vai ter 0,375.
Então eu já sei que o H é de 0,375, que é o tamanho de cada intervalo. Então vou calcular o x0, começando no zero, já que a função começa bem aqui no zero. O x1, que é x0 mais o intervalo, soma. O x2, que é o x1, que é esse valor aqui, mais o intervalo, e vai. x3, x2 mais o intervalo, x4, x3 mais o intervalo, e assim por diante. x6, x5 mais o intervalo, x7 é o x6 mais o intervalo, foi calculado aqui o x aqui, o x8 é o x7 calculado na linha anterior, mais o intervalo. E aí eu tenho o valor do x1, x2, x3 até o x8, e vou calcular o valor da função para cada um desses valores, colocando esses valores dentro da função. Então, f de x0, f de x1, f de x2, até o f de x8. Tá? Então aqui eu tenho os valores de x1. F de x0 eu vou chamar de y0, o f de x1 vou chamar de y1, o f de x2 de y2, assim por diante até o f de x8, que eu vou chamar de y8. Então nós temos os dois extremos, tem disso 1, a partir do primeiro fica 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, até o último C1. Tá? 4. Depois o último índice é 1. Substituindo esses valores de y aqui, que estão aqui, nessa fórmula, e o h, que é 0,3, eu tenho como valor da área aproximada 9. Muito basicamente deu exato, mas nós podemos dizer que é uma muito boa aproximação.